Podcast é recomeçar porque sempre existe o recomeço. Tô recebendo um jovem aqui, Eduardo Silva, conhecido nas redes sociais como Menino da Orações. Eu quero que você se apresente aí pra esse povo, meu amigo. A paz do Senhor, povo de Deus. Eduardo Silva que vos fala, o menino das orações, o menino que tem um testemunho impactante, o menino que anda pelo quarto orando, que tá rodando e cativando o Brasil todo. Paz do Senhor, meu pastor, como que o senhor tá? Tô bem, seja bem-vindo ao podcast Recomeçar, meu amigo. Eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitos jovens com o testemunho impactante que você tem. Se você não conhece o testemunho desse jovem, você vai ouvir hoje completo aqui no podcast Recomeçar. Então vamos pra cima que o podcast começou. Recomeçar é voltar no lugar de partida, voltar no recomeço. E quem é que não precisa recomeçar, né, não, Eduardo? Então eu quero abrir esse podcast aqui com uma pergunta. Qual foi a parte da sua vida, da sua história que mais te causou dor? Pastor, o que mais me marcou dor foi o meu mental. Foi a minha mente. Porque eu enfrentava um leão a cada dia, um urso a cada dia, e era no meu quarto. O que mais me causou dor é quando ninguém tava me vendo. Era quando eu tava no meu quarto escuro. O que mais me causou dor foi quando o inimigo se apresentava no meu quarto. Falava que eu não tinha valor, que a minha família não me amava. O que mais me causou dor foi quando eu conheci a ansiedade. O que mais me causou dor foi quando eu me tornei um jovem depressivo. E eu conto isso daqui, eu me emociono, porque eu conheci a depressão através do inimigo tentando tirar o meu valor como filho. Ninguém te ama, se tranca no teu quarto. Minha família me procurar, amigo, gosto muito de jogar bola, pastor. Vamos jogar bola, Eduardo? Não quero. Quarto escuro. Meu pai me visitava, o que que tá acontecendo? Pai, eu não quero falar. Quarto escuro. Era o inimigo, ó, mexendo na minha mente. Confusão mental. Aí eu conheci a depressão. Eu vejo muitas pessoas falando que é moda um jovem se cortar. Mas eu senti na pele a dor do corte. Peguei uma gilete, minha primeira vez. Eu fui um jovem depressivo por 3 anos, pastor. Peguei uma gilete e comecei a cortar o meu braço. Mas a dor não passava. Cortava meu braço, cortava meu braço, cortava meu braço, o braço direito, todo marcado. Fazia cicatrizes. Mas eu costumo dizer se há cicatrizes, há histórias. E tem que voltar no ponto de partida onde que começou. Cortava meu braço, sentia a presença do inimigo. Mas tá faltando o que, Eduardo, pra você tirar a sua vida? Eu descontava tudo nisso daqui. E é verdade que quem se corta não quer causar dor? Quer, mas sabe qual é o problema? É que a dor era mental. Eu tava causando dor física por quê, pastor? Quem se corta quer causar dor. Mas pra aliviar a dor do coração. Pois o que doía era o coração, pastor. Era a alma, era o psicológico. Como que eu vou tratar de uma área mental se eu tô mexendo na minha carne que é física? Não tem como, né? Não tem como. E aqui entra o testemunho quando eu quase me suicidei. Minha primeira experiência, pastor. Eu vou te permitir me perguntar o que eu fiz. Você tem quantos anos hoje? Qual a tua Eu tenho idade? 19. Tu é um jovem, né? Você já viveu alguma experiência com Deus que te marcou? Marcou muito, pastor. Como eu te disse, eu fui um jovem depressivo por 3 anos. Mas eu nunca tive a coragem de tirar a minha vida. Graças a Deus. Foi aí que o inimigo sussurrou. É hoje o dia. Meu pai é pescador. Ele tem um jogo de cozinha, Tramontina. Um jogo assim. Eu desci do meu quarto, já tinha cortado meu braço todo, sozinho em casa. O leão se apresentando, o urso, tentando me derrubar. Eu peguei aquela Tramontina, pastor. Subi pro meu quarto novamente. Eu vou ilustrar com a Bíblia. A Tramontina na minha mão, o diabo no lado. Eu não conhecia Jesus. E o diabo falando assim, é hoje. Eu queria enfiar aquela Tramontina no meu coração. Me pergunte por quê. Por quê? Porque o coração era o que doía. O coração era o que sangrava.
era o aperto. As minhas crises de ansiedade era o coração. Parecia que eu ia infartar. Eu pegava aquela Tramontina. Hoje eu acabo com essa dor no meu quarto. Gerou impacto. Quando eu cheguei prestes a introduzir aquela faca, eu vi uma graça. E uma voz que gritava como trovão. Eduardo, larga. Porque eu te vejo como filho. E tu tem promessa no altar. Uau. Larguei aquela faca e caí de joelho, pastor. Eu comecei a chorar. Eu vi um homem me abraçando. Mas a presença do maligno se afastou do meu quarto. Eu colocava a mão no meu braço, pastor. Eu falava assim, pai, alivia. Alivia a minha alma. A depressão quer me matar. Mas o senhor lembra que eu falei que aquele homem gritou no meu quarto? Você tem promessa? Quem tem promessa não morre depressivo. Quem tem promessa não morre ansioso. Quem tem promessa não morre com uma faca na mão. Quem tem promessa, a depressão não toca. A morte chegava todo dia. Mas teve um dia que eu entendi que a graça e a voz que eu estava escutando era a vida. Aleluia. E a vida chegou primeiro no meu quarto, pastor. E sem conhecer Jesus, eu reconheci que era o Senhor dos Exércitos. Sem conhecer Jesus, eu larguei aquela faca, pastor. E eu dei início ao projeto de minhas orações. Eu tô muito conhecido nas redes sociais por uma oração. Eu tive uma crise de ansiedade. Deus me deu direcionamento e estratégia. Filho, ora a mim. Eu comecei a orar. Eu gravei aquele momento. Tá com 4 milhões de acessos. Eu vejo testemunho de jovens. Através dessa oração, eu não tirei a minha vida. Eu não me dopei de remédio. Mas eu não entendo, até hoje, um jovem que sofreu na pele a dor do corte, a dor mental, o diabo falando que a minha família não me amava, ser um jovem que hoje ora pela depressão que me tocava há 3 anos atrás, ser um jovem que ora sobre a ansiedade que me tocava há 3 anos atrás. E na oração eu falei assim, Deus, hoje a ansiedade queria me tocar, hoje a depressão queria me tocar, mas a vida chegou primeiro. Aleluia, pai. A vida pisou primeiro. E toda vez que o diabo gritava, perde o seu valor como filho, Deus não te ama, Deus me lembrava o amor que ele tinha como pai. Satanás sussurrava no meu ouvido, pastor, você não tem valor pra ninguém. Eu cheguei ao ponto de olhar pra minha mãe e não reconhecer que eu tinha uma família que me amava, que eu tinha uma família que me apoiava. Pastor, mas eu tenho uma história que é impactante. Lembra que eu falei que eu me ajoelhei no chão e eu comecei a chorar pela graça que me visitava? Sim. Na mesma hora eu fui procurar minha vozinha, 72 anos de idade, pastora Maura. Mas quem olha assim não sabe de onde Deus tirou a minha avó. Pastor, minha avó era dona de um terreiro. Minha avó foi consagrada na Umbanda. 26 anos. A feitiçaria. Minha mãe, pastora Joelma, veio da Umbanda. 18 anos junto com ela. Você lembra que eu falei que eu fui visitar a minha avó? Eu corri atrás da igreja da minha avó. Deus primeiro tirou a minha família daquele ciclo. Sim. Para Deus me resgatar. Porque o jovem que a depressão estava tentando tocar, a ansiedade estava tentando tocar, estava querendo voltar de onde que Deus me arrancou. Sim. Pergunte da onde, pastor? Da onde Deus te arrancou? Da Umbanda, do terreiro. Sem minha família saber, eu me relacionei com uma jovem que era filha da dona, né, do terreiro. Eu me relacionei com ela, eu fui para uma festa que era feita para crianças. Eu não gosto de falar o nome das entidades. Sim. Mas o senhor sabe, o pessoal de casa também. Comi farofa, Meu Deus. bebi refrigerante,
e gritei, aqui que é meu lugar. Mas isso, pastor, depois de Deus me visitar. Depois de ele me livrar da morte, de fazer eu soltar aquela faca. Eu tive uma recaída. E quando eu gritei, aqui é o meu lugar, eu vi o inimigo gritando no outro lado, agora eu te mato. Meu pai. Aí é teu lugar? Agora você perde tuas forças. Eu tava com o grandão da Galileia no meu quarto. Eu me afastei dele. Sim. E deixei o leão que tava enfrentando o Davi no campo voltar pra minha vida. E eu gritei, aqui é o meu lugar. Eu saí daquela festa passando muito mal. Vontade de vomitar. Foi aí que eu entendi que era processo espiritual. Mas eu não podia falar pra minha avó. Pastora Maura? Não podia falar pra pastora Joelma. Tua mãe era da igreja já. Já, minha família era liberta. Eu nunca ia aceitar eu pisar no terreno novamente. Sim. Entende? Eu não podia falar pra ninguém. O que eu fiz? Deixei a dor me consumir. Voltei pro quarto escuro. Quem olha hoje o quarto de guerra, Eduardo, menino das orações, não entende que foi ali que o diabo tentava. Mais te afrontou, né? O quarto de guerra foi o quarto que mais me afrontou. Mais onde o adversário tentou tirar tua vida ali, E a né? frase que o senhor falou, voltar pro ponto de partida. Eu voltei, onde Deus tinha me arrancado. A segunda experiência foi com corda. Meu pai pescador. Tem aqueles barcos pra pesca. Uhum. Caiaque. Tem corda pra prender. Pastor, eu fui lá no meu banheiro. É muito engraçado. Porque eu fui um jovem muito burro. Eu fui tentar prender a corda no negócio do meu banheiro. Deus estava gritando, nem pra se matar serve. Amarrei a corda. Segunda tentativa, pastor. Deixei a dor me consumir. Deixei a dor me bater. Deixei a dor me levar. A dor me carregar. Deixei a dor me instruir. Da forma ruim, eu deixei sangrar. Mas eu descanso num texto. Uma mulher do fluxo de sangue sangrava há 12 anos. Sim. E ela conheceu Jesus através do que? Da dor. Tava sangrando em mim. A ferida tava exposta. Eu tava procurando o quê? Tirar essa dor, arrancar. De uma forma que Deus não tava na situação. Peguei aquela corda. Na hora que eu fui tentar amarrar, eu caí. Porque eu não amarrei direito. Mas ali eu não vi como um momento... Eu fui burro. Uhum. Eu não soube amarrar a corda. Eu vi de novo aquele homem que me visitou com a faca. Gritando, tu tem promessa, Eduardo. Você tem promessa. Aleluia. E o Senhor acha que depois da corda eu deixei a dor se afastar? Continuou, né? Remédio. Entrou no remédio? No mesmo dia, pastor, tava sangrando muito. Eu já tinha comido tudo que foi oferecido, sendo claro. Meu pai tinha muita cartela de remédio. E uma cartela de remédio era meu remédio de ansiedade. Eu cheguei a tomar tarja preta. Pastor, eu peguei 4 comprimidos. Que 2 já é capaz de fazer você dormir. Apagar, Tarja preta, né? é muito pesado. Você apaga. Sim, quem toma sabe. Eu peguei aquele remédio, tomei 4, não fazia efeito. Nem sono eu sentia. Tomei 5. Pastor, eu dormi. Mas da mesma forma que eu dormi, eu sonhei. Eu falei assim, eu durmo pra acordar sem tá aqui. Uhum. Eu durmo pra morte conseguir. A morte estava gritando, a missão vai ser cumprida. A missão vai ser cumprida. A missão vai ser cumprida. Eu nasci num ambiente conturbado. E é que eu aplico. Eu nasci num ambiente de guerra. Mas que nem Moisés, eu nasci perseguido pela confusão da minha alma. Mas fui achado no propósito certo. Eu nasci que nem Davi. Leão e urso. Depressão e ansiedade. Eu vou ilustrar. O leão que se apresentava era a ansiedade. O urso era a depressão. E no campo eu batalhava
Qual era o quarto? Me pergunte aonde. Qual era o quarto? O quarto de guerra. Qual era o quarto? Era o quarto que hoje você vê eu orando. O Leão se apresentava lá todo dia. Você não tem valor, Eduardo. Tira a sua vida. Encerra a dor que dói. Tá doendo na alma? É hoje. E o diabo gritava: ou te coloco num terreiro, ou te coloco louco. E foi aí que eu entendi a promessa de Deus, através da dor. Mas antes de eu entender a promessa de Deus, eu tive contato com o álcool, pastor. Aleluia. Tive contato com bebidas alcoólicas. Eu fui viciado em uísque. Eu fui viciado no teor alcoólico. E tu é novo, hein, cara? 19 anos. Testemunho é esse? 19 anos. Com 16, eu tive contato com álcool. 17. Eu era aquele jovem pastor que a graça me visitava. Eu permitia me tocar. Mas no outro dia eu permitia a dor. Permanecer, né? A dor chegar primeiro. Eu permitia a graça, aquele homem chegar. Eu falo aquele homem porque eu não conhecia Jesus. Sim. Eu conhecia a graça. Eu conhecia o espiritual primeiro. Antes de conhecer esse Jesus, que acalma a tempestade, que dá ordem ao mar, eu conheci a presença dele no meu quarto, do divino. Eu sempre permiti a dor chegar primeiro. Então eu tentei procurar um alívio. O álcool. Já que eu não encerro uma vida. Já que eu não tenho força. Já que sempre Deus não permite Satanás me tocar, eu vou pro álcool. Sem minha família saber, pastor. Tive contato com o álcool. Fui pra praia com um amigo meu. Enchi a cara. Através da vida de uma jovem, que é minha ex. Contei pra ela que ela tá nesse testemunho, que ela tá nesse podcast, que eu ia contar. Ela começou a chorar, porque ela tava na praia, na mesma praia que eu. Ela me conhecia e sabe que eu nunca fui de beber. Levita da casa do Senhor, pastor. Cantava pra me acalmar. Ela me viu muito doido. Arpoador, quem conhece, tem a pedra. Você não conhece arpoador? Tem a pedra. Eu tava andando pela pedra, pastor, bêbado. Se eu caísse lá embaixo e batesse minha cabeça. Comecei a andar pra lá e pra cá. Doido assim, ó. Mexi com a mulher dos outros. Descuido. Perca de domínio próprio. Perca do meu mental. Perca de caráter. Confusão. A perca da minha identidade. Feri minha identidade em Cristo. Sem conhecer Jesus, eu já estava me ferindo. Então, eu mexi com a mulher dos outros. Aquele cara ficou irado. Eu sem ter domínio próprio. Eu escutei as histórias depois. O cara me caçou na praia toda. Deus me escondeu. Sem saber. O cara era envolvido. Queria me matar. E aqui entra o testemunho. Quem me mandou mensagem esses dias? Pergunte quem, pastor. Quem te mandou mensagem? Eu já tô vendo já quem foi. Me mandou um vídeo orando no meu quarto. Oi, jovem. Deus te transformou. Porque o inimigo que estava em mim queria que eu ceifasse a tua vida. Naquela praia. Eu vi que você estava sem domínio próprio. O vídeo chegou nele, né? E hoje eu sou seu admirador. Através da sua vida, minha mãe, que está sofrendo de problema de saúde, foi tocada. Através da sua vida, aquela menina que você mexeu, Deus está restituindo o nosso casamento. Aleluia. Através da sua vida, jovem. Mas eu volto lá pro testemunho. Antes de ter a bonança, eu quase morri naquela praia, pastor. Sim. Fiquei viciado no álcool. Derramava minha cara, eu sou novo. Eu bebia como ninguém. Gastava dinheiro como ninguém. Pegava dinheiro emprestado pra beber. Isso pra eu não fazer uma confusão mental. Pra eu não encerrar minha vida. Sim. Então... Era uma guerra interna, né, que tu enfrentava, né? Era uma guerra interna. E na guerra tinha 3.
minha mente, o Eduardo e a cachaça. Mas a cachaça pra mim era remédio. Mas nunca foi. É porque quando tu bebe, tu esquece, né, filho? Tudo. Mas e no outro dia que a pancada vem mais forte? Verdade. Levei bebida pra dentro de casa. E pra onde que eu fui? Quarto de guerra. Bebi muito, pastor. Entra a quarta parte do meu testemunho. Eu bêbado. Sem noção nenhuma. Você lembra que eu relatei que tô no quarto testemunho de morte. Agora entra a bebida. Terceiro, se eu não me engano. Sim. Terceiro. Bebi, enchi a cara. Eu lembrei do que mais me feriu. Não foi a Tramontina. Não foi o remédio. Foi o diabo gritando que eu não ia ser ninguém. E que eu não ia passar nem dos meus 16. O que mais doeu foi eu sentir a presença do inimigo. Eu tô todo arrepiado, pastor. Já Deus te usar, filho. Tem gente em casa que precisa ouvir esse testemunho. Eu senti a presença do meu inimigo. Do inimigo de vossa alma. Ele olhar pra mim, jovem, e falar assim: eu toco em quem tu ama, porque você não se posicionou ainda. Eu falei da pastora Maura, da pastora Joelma, mas o pastor Moisés, que veio a falecer, foi o motivo de minha grande depressão. Quem é o pastor Moisés? Pastor Moisés foi o fundador da obra. Pastor Moisés foi o marido de minha avó. E aqui entra o testemunho impactante. Eu queria que tu escutasse isso daqui com muita atenção, pois você pode estar passando por isso, a dor do luto. O Covid-19 veio. Minha avó, homem temente a Deus, pregava em todos os lugares. Minas Gerais, Bahia. O homem tinha CD, era muito usado. O Covid chegou. Mas antes do Covid chegar, o que chegou primeiro, pastor? O que chegou primeiro? A droga. O crack. A heroína. No nariz do meu avô. Meu pai. Homem de Deus. Profeta das nações. Moisés. Tinha o mesmo nome do profeta. Teve contato com a droga. Ele caiu. Caiu. Esse recado é pra você. A droga, o crack, a bebida, como eu disse, a gilete, nunca vai ser maior que a promessa. A proposta é o crack. A proposta é a bebida. A proposta é a morte. A proposta é pra você pegar essa gilete no teu quarto. A proposta é pra você se dopar de remédio. Mas a promessa é a vida de... A promessa é a vida te visitar primeiro. Lemanda Yassé. Jovem, Deus tá me usando. Deus tá me usando pra te dizer. Eu não quero chorar. Mas o Espírito Santo tá me tomando. Que hoje a morte tá batendo em retirada na tua casa. Em nome de Jesus. Na tua família. Nos teus planos. A proposta do diabo era você pegar esse gilete e se cortar todo. A proposta do diabo era ele tirar o seu valor como filho. Mas enquanto o diabo grita que você não tem valor como filho, Deus te lembra o valor como pai. Ele te ama. E eu continuo sobre o luto. Meu avô morreu. A droga chegou primeiro. O Covid chegou depois. Mas antes dos dois, Deus desceu no CTI. Pastor Amaro, a mulher de Deus. Fui lá. A mulher era um clamor forte. Orava pro paralítico, pessoa com câncer. Chegou no médico já gritando: cadê o meu esposo? Cadê o Moisés? O médico olhou pra cara dela. Não passa nem de hoje. Você não pode entrar. Minha avó, eu te peço permissão, pois o senhor é cristão e eu sei. Minha avó nem conhecia o médico. O médico ficou todo arrepiado pra entrar naquela sala e perguntar se ele se reconcertou. O médico liberou acesso. Minha avó foi lá. Eu fiquei. Mas eu escutava o grito da minha avó de lá. Grita, Moisés, que o Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida. Maura,
tá doendo. Maura, o Espírito Santo me visitou e vai me recolher. Minha avó falou, ele já falou comigo. Vai te recolher sim, Moisés. Eu continuo a obra por você, mas eu só quero um reconcerto. Tua alma não tá condenada pro inferno. Do que adiantou, Moisés, você ganhar o mundo e perder a si mesmo? Meu Deus. Do que adiantou, Moisés, você cativar jovens e hoje tá esses jovens lá perguntando do pastor Moisés? Pois te viam no altar. Mas e agora que tá te vendo na Cracolândia? Nascido e criado no Mandela, pastor. Eu tive a oportunidade do tráfico chegar. Eu tive a oportunidade do baseado chegar primeiro. Mas perante as minhas falhas, eu não permiti nenhuma droga me consumir. Eu dei permissão pro álcool. Eu fui falho e eu reconheço. Mas eu nunca permiti. Porque o crack, pastor, as drogas acabam com o ser humano. Sim. E tem alguém aqui, pastor, que tá perdido na proposta. Sim. Mas eu te dou 3 vertentes. A proposta, o processo e a promessa. O processo vem. Feriu meu avô. A proposta veio. Ele não ficou firme. E a promessa? Eu te falo que se cumpriu. Porque meu avô teve o reconcerto naquela noite. Aleluia. Mas aqui entra eu de novo. Eu vou pra quinta. Eu vi aquele homem como um pai. Nascido e criado. Eu tinha uma mania de ficar aqui nele. Na corcunda. Me levava pra lá e pra cá. Nascido e criado. Não era meu avô de sangue. Era marido da minha avó. Pois todos os meus avós vieram a falecer. Mas aquele homem eu fui apegado. Eu não conheci meus avós. Conheci o avô João, que era pai do meu pai, mas foi pequeno. Sim. Aquele homem tinha imagem de pai. E a quinta motivação para eu tirar a minha vida, motivação entre termos, foi o luto. O luto dói. O luto sangra. A ferida é exposta. Dói na alma. Mas o luto é processo. Sim. Eu tenho uma frase que eu carrego. O processo fere, mas a promessa cura. O processo me feriu. Tô todo arrepiado. O processo feriu a minha pele. O luto feriu a minha alma. Jovem, você que tá passando pelo luto, é processo. Tu que tem dependência emocional, é processo. Você que tem ansiedade, é processo. Você que tem depressão, é processo. Pois a promessa é você estar no altar pregando. A promessa é você estar cantando. A promessa é você estar cheio da unção e da presença. Ele manda aí a Síria. A promessa é você estar no altar, anunciando que o Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida. Você lembra, pastor Roberto, que eu falei que o processo me feriu? Sim. O senhor lembra que eu falei que eu peguei a Tramontina com o braço direito? Eu peguei a Gilete com o braço direito? Sim. Eu peguei a corda com o braço direito. E hoje o braço direito segura o microfone. Aleluia. Pra falar que o Espírito Santo é o caminho, a verdade e a vida. E eu me vejo como Davi. Pergunte por quê, pastor? Por que você parece com o Davi? Davi enfrentou leão e urso no secreto. Mas o secreto é necessário. Sim. Pra Deus honrar no público. E eu solto isso daqui pra tua vida. Davi sangra no campo, mas tem vitória no vale. Davi sangra contra leão, apacentando a ovelha de seu pai. Nem era dele. Davi sangra no campo, pastor. E vinha o leão e tomava pela barba. E vinha o urso e não deixava ferida. Toda vez que o leão se apresentava na madrugada, o urso se apresentava no decorrer da tarde, eu dava brecha. Porque eu não tive domínio próprio. Pastor, eu te dou um exemplo com o celular. Eu abro a câmera. Quem o senhor tá vendo aqui? Eu. O senhor tá vendo o seu reflexo, não tá?
Quem eu tô vendo aqui? O meu reflexo, né, pastor? No modo selfie. Sim. Se encara aí. Essa é a única pessoa capaz de afastar das promessas de Deus. Eu mesmo. Que essa inimiga é teu mental. Sim. É tua mente. Quem me afastava da promessa, pastor? Você mesmo. Quem te afastava das promessas? Eu mesmo. Porque a depressão me tocava? Porque eu não tinha domínio próprio. E porque eu me vejo como Davi, perante a leão e urso, ele teve domínio próprio. E com domínio próprio você enfrenta Golias. Com domínio próprio, você não precisa erguer espada. Eu acho interessante é que Davi não vai pra guerra com espada. Ele vai com domínio próprio, com presença e com óleo na cabeça. Aleluia. Davi se apresenta. 1 Samuel 17, versículo 40. Golias, você se apresenta com espada. Eu me apresento em nome do Senhor dos Exércitos. Golias, você se apresenta com falta de desequilíbrio emocional. Eu se apresento com domínio próprio. Golias, você se apresenta com a proposta da morte. Mas olha a vida que está atrás de mim, grandão da Galileia. Davi era pequeno de estatura, pastor. Sim. Mas tinha um grandão da Galileia guerreando por ele. E aqui eu te respondo porque eu me vejo como Davi. O leão pra mim era o leão da depressão. O urso pra mim era o urso da ansiedade. O Golias pra mim era os problemas financeiros. E o mais importante, o campo pra mim era o quarto de guerra. E a perca de domínio próprio fez eu gerar cicatrizes, gerar feridas. Mas eu solto isso daqui pra tua vida. Se há cicatrizes, há histórias. É tempo de você olhar pro seu braço. Eu me cortava e não me corto mais. Porque ficou cicatrizes, mas ficou testemunho. Ficou cicatriz pra mim, mas ficou testemunho. Jovem, Espírito Santo me usa pra palestrar sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, pastor. Eu me vejo como Davi, um jovem, mas tem 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançado na fornalha. O fogo tentava tomar. Quer que eu seja usado? Eu mando esquentar a fornalha 7 vezes mais, Nabucodonosor. Não vai se curvar perante a mim? Eu vou ser um pouco mais ousado. Jovem, não vai se curvar perante a depressão? Eu mando esquentar 2. Não se curva diante da ansiedade, é 3. Não se curva diante do teu mental, é 4. Não vai se curvar diante dos problemas que se apresentam, é 5. Eu tô fazendo você perder o teu valor, é 6. Não vai se curvar diante a mim, Satanás gritando, é 7. Mas enquanto eu tinha um rei, mandando esquentar a fornalha 7 vezes mais, tinha um Deus 1000 vezes mais poderoso caminhando no fogo. Que isso? Com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esquentava um, eles adoravam. A depressão batia, eles falavam em mistério. A ansiedade chegava, eles estavam caminhando. E se apresentou o 4º homem. O rei fica doido. Não lançamos 3? Eu tô vendo 4 que é semelhante ao Filho do Deus vivo. Até Satanás, que tentou enterrar a sua cova, tentou te jogar na cova, reconhece o 4º homem da fornalha chegando no teu quarto hoje, pisando e acabando com a estrutura de Satanás. E eu sou profeta pra tua vida. Satanás tá perdendo todo acesso mental. Satanás tá saindo da confusão da tua mente. Satanás perdeu as forças no seu braço. Porque, pastor, o 4º homem da fornalha tá caminhando com esse jovem agora. Aleluia, pai. Tá caminhando com a gente nesse estúdio. Sim. Tá caminhando com nós 2. Você lembra que foi 5 vezes que eu tentei me matar? Sim. Chegou a 7. Mas 7 é o número da perfeição. Sim. E se aperfeiçoa em mim as minhas dores. 7 vezes eu tentei encerrar minha carreira. Mas na 7ª, o 4º homem da fornalha desceu no meu quarto. Aleluia. Me tomou em línguas estranhas. Eu não sabia nem o que eu tava falando.
E eu gritei, Satanás, você perdeu. Eu fiz uma promessa pra Deus. Eu não deixo a ansiedade me tocar mais. Eu não deixo a depressão me orar mais. Eu não deixo o complexo de inferioridade me tocar. Eu não deixo mais Satanás me rebaixar. Porque o quarto homem da fornalha se apresentou. Aleluia, pai. E ele gritou assim: hoje eu mudo a tua história. Troco suas vestes. E não deixo você voltar de onde que eu te tirei. Ele manda Yacia. Eu não deixo você voltar de onde que eu te arranquei. Ele manda Yacé. Doeu na pele, Eduardo, a dor do corte, mas tá doendo na pele de Satanás. Eita. Porque eu te chamei pra Equibalo viver, separado, enviado, escolhido pra fazer o ID. A minha geração foi chamada pra impactar. Amém, meu pastor? Amém. Qual é a tua maior motivação hoje? Ser sincero, a minha maior motivação é todo dia falando sobre a área estrutural do Instagram. Todo dia eu recebo mensagem de jovens nas plataformas, acumulando tudo. Jovem, através de sua oração, através de seu momento íntimo com Deus, e aqui o Senhor me dá uma abertura. Em Mateus relata, fecha seu quarto que no secreto ele te responde. Sim. Eu vi um comentário de uma pessoa falando assim: hipócrita, você tá gravando o seu momento com Deus. Tá gravando a sua intimidade. E Deus gritava: através da sua intimidade, eu tô chegando no quarto desse jovem. Eita. Toma aí você na pancada na orelha quem falou isso aí. Através da intimidade, de você olhar um vídeo meu no monte orando, tô visitando a tua alma. Sim. A palavra que o Espírito Santo usa para palestrar em minha boca tá visitando o teu interior. Porque o meu íntimo é necessário. É porque foi no íntimo que eu sofri. Sim. Porque o íntimo é necessário. É porque foi no quarto que eu tava profetizando vida que a morte tentou chegar. Porque o íntimo é necessário. Respondendo a sua pergunta, o momento que mais marcou e o que me motiva é a pastora Maura. Val, eu te amo. Porque quando aconteceu aquilo tudo, eu corri pra igreja daquela mulher humilde. Ó, eu comecei a falar uma rajada de negócio lá no meu quarto. Vó, não sei nem o que eu tava falando. Vó, o Espírito Santo me tomou. Eu não conhecia Jesus, como eu sabia quem era o Espírito Santo? Mistério, né? Vó, o Espírito Santo me tomou. Filho, hoje você entendeu a promessa de Deus na tua vida. Eu parei o culto, pastor. Eu cheguei de bermuda. Eita. Ela colocou a mão na minha cabeça. Tu é profeta nessa terra. 17 aninhos. Vou fazer 20. Tu é profeta nessa terra. Porque Deus me arrancou de lá e arrancou a minha família. E você era ovelha rebelde. Eu era ovelha rebelde, pastor. É, eu vi lá o cabelinho pintado de louro. Só a graça, né? Você entende por que eu era Davi? Queridos irmãos, eu era ovelha rebelde. Eu tinha uma conta de 300 mil seguidores, pastor. Cabelinho de loiro. O Guaxi, me chamava de Guaxi Gil, fofoqueiro, que era um personagem da fofoca. Tava aparecendo aquele plantão fofocalizando 24 horas por dia. Eu procurava matéria pra bater nos outros. Show. A ovelha negra. A minha família me via como ovelha negra. Mas Deus retorna pra buscar apenas uma ovelhinha. Sim. Ele retornou. Eu fui na igreja da minha avó. Ovelha rebelde. Eu te amo. E Deus tomou a minha avó, eu lembro das palavras. Eu, seu Deus, te livrei do laço de morte, da ansiedade, da depressão. E você lembra, Eduardo, que você falou que você não quer pisar na igreja da tua avó? Engraçado, né? Porque o lugar que você falou que não quer pisar, você tá precisando de um abraço.
da sua avó que você desprezou. Por que eu desprezava minha avó, pastor? Porque o diabo tirava o meu valor e falava que ninguém me amava. Você que tá passando por isso, guerras familiares, o Espírito Santo me usa para palestrar isso daqui. A confusão mental da tua mãe. Poxa, você é uma imprestável, você é um imprestável, você não faz nada. O processo. A confusão que você tem. E de você estar se culpando. Eu sou tão jovem, mas não conquistei nada. É o processo. A confusão que grita na tua alma. Será que eu vou ser alguma coisa? É o processo. Mas através do processo, eu não falo da promessa, eu falo de posicionamento. Posicionamento gera milagres. Mas como assim? Eu me posicionei. Deus me honrou. Eu me posicionei. Deus tirou minha mãe do aluguel. Eu me posicionei. Deus tirou minha avó do aluguel. Eu me posicionei. Deus honrou meu pai. Eu me posicionei. Eu tinha aperto financeiro. Hoje eu tô próspero. E eu falo pela honra e glória do Senhor. Eu me posicionei, pastor. Eu sofria. Mas posicionamento gera milagres. Sim. Então a dica que eu dou pra esse jovem: tá passando por depressão, se posiciona. Quem é você perante a Golias? É Saul sem preparo? Ou é Davi com um óleo e um som na cabeça? A guerra era pra Saul. Saul tinha trono, tinha cadeira. Saul tinha espada, tinha habilidade, mas não tinha presença. Era pra Saul enfrentar Golias. Mas Davi tinha humildade, tinha essência. E Golias não sabia que ele já tinha enfrentado o leão e o urso no secreto. Sim. Forte, né? Sim. E o que mais me marcou foi a minha vozinha. O que hoje até me marca é a minha vozinha. Eu não falo da minha mãe, que é pastora, do meu pai, que tem chamado pastoral. Eu falo da minha vozinha. Porque ela fez 7 mergulhos de Naamã pela minha vida. Eu sou muito grato que através desse mergulho as águas não batem mais na minha canela. As águas já tomaram 4 níveis de profundidade. Já fui tomado. E como Ezequiel, eu me comparo a cada dia, descendo ao profundo para encontrar Deus. Aleluia. Como Ezequiel, pastor, tô me comparando a cada dia. O raso era ansiedade. Eu via água batendo na minha canela. Eu tentava mergulhar e batia a cabeça. Mas o profundo hoje é as águas me tomaram. E sob domínio próprio, a dinâmica do celular. Eu deixo pra você sobre Moisés. Pastor, Números 20, capítulo 7. Deus dá uma ordem a Moisés. Moisés, eu quero que você fale com a rocha. Arrepiou aqui, pastor. Mas Moisés aferiu. Perca de domínio próprio. Eita. E eu solto a primeira chave. Promessa para Moisés era a terra prometida. Mas a perca de domínio próprio faz você perder o acesso à promessa. Eu não coloco a promessa sendo a terra prometida, pois Moisés foi chamado para ser o liderador. A promessa foi cumprida, porque quando Deus faz a promessa, acontece. E a promessa, quando eu era pequeno, eu ser profeta nessa terra, se cumpriu. Uhum. Mas Deus dá uma ordem. Moisés, com seu cajado, e seu irmão Arão, alinha o povo. Esse povo tá com sede, mas fala com a rocha, filho. Povo rebelde. A ira tocou em Moisés. E Moisés tocou na rocha. Era pra falar. Perdeu o domínio próprio. Perdeu acesso à terra prometida. Deus tá palestrando comigo pra te dizer: a rocha hoje é teu coração. Não fere. A rocha hoje é tua alma. Não fere. Fale com Deus. Tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. Aleluia. Tenha domínio próprio. E aí eu ingressei nas orações, pastor.
Assim que surgiu os vídeos? Eu ingressei nas orações quando eu retornei meu domínio próprio. Quando eu caí dentro de mim, quem eu era. Lembra que eu falei que eu era um jovem da bebida, do teu alcoólico? Sim. Eu troquei a bebida pela oração. A minha cura foi a oração. Então, quando a crise de ansiedade, a minha perna tremia assim, ó. Quando a perna tremia, o coração apertava, eu orava. Em vez de eu tentar tirar a minha vida. Quando a ansiedade tentava tocar, Sim. eu orava. Em vez de tirar a minha vida. Aí eu comecei a orar. A minha primeira oração foi a de 4 milhões pela honra e glória do Senhor. O primeiro vídeo que você soltou virou já? Esse é o primeiro que eu explodi. O primeiro vídeo foi eu falando de Jeremias. O primeiro vídeo foi Jeremias. Jeremias. Sim. Falando sobre Jeremias. E o domínio próprio retornou. Aí eu soltei essa oração. Deus me deu a estratégia. Filho, você não precisa se apresentar a Golias com espada. E se encaixa tudo que eu falei anterior. Sim. É em nome do Senhor dos Exércitos. Comecei a orar. E eu gritava no meu quarto: Satanás, você perdeu. Me arrepiava. A morte tá tentando me pegar, a vida tá chegando primeiro. Eu me arrepiava. Aí nessa oração eu falei uma coisa muito importante. Tu não me toca mais porque eu tampo as brechas. E eu não volto de onde Deus me arrancou. Eu falei essa frase. O braço direito segurava uma gilete. Fazia cortes. Eu gritei no meu quarto. O braço direito segura um microfone. E grita que a vida está voltando. E Deus me tomou nas línguas. Essa oração. Muitos me veem como um maluco. Imagina, um jovem andando pra lá e pra lá pro quarto. Imagina no estúdio do Senhor, pastor. O podcast ia começar aí gritando. O vizinho, esses dias, chegou em mim. Você tava orando? Falei, tava. Tá escutando uns barulhos de grito. Uma gritalhada. Mas deixa eu te falar, eu tô todo arrepiado. Eu nem sou cristão. Mas eu tô todo arrepiado com o que você falou. Porque você falou de saúde. Minha mãezinha tá precisando, tá com câncer. Profetizando no meu quarto. Aí. Chegou no vizinho. Deus dá mais uma estratégia e mais uma chave que eu solto. Profetize-me ao vale. Profetize-me a tristeza. Profetize-me ao desânimo. Profetiza quando você pensar em parar. A desistência grita. E o inimigo gritou pra você. Esse é o seu fim. Mas Deus gritou. É apenas o começo. Então profetiza perante ao vale de ossos secos. Não é pra morte. É sim pra gerar testemunho. E a dor Aleluia. gerou testemunho. Hoje eu sou um milagre, meu pastor. Eu sou um milagre. Você está presente ao milagre. Tô vendo um milagre na minha frente aqui, então. Aperta minha mão. Sabe por quê? Não era nem pra esse jovem tocar a tua mão agora. Tentou tirar a tua vida várias vezes? 7. 7 vezes. Número da perfeição, né? Número da perfeição. Isso aperfeiçoa em minhas dores. E hoje eu não tenho nem mais forças, pastor, pra pensar em ansiedade. Porque eu tô fazendo um projeto 365 dias no monte. A minha vida agora é clamor, é busca. E hoje Deus sopra o meu nome. Hoje eu tenho 252 mil almas que assistem um jovem orando, um jovem clamando, Aleluia. um jovem com palavra. Mas você lembra que Satanás falou que eu não ia ser nada? Hoje eu e Deus carregam uma multidão pra lá e pra cá. Eita. É pra glorificar de pé, né? Pra glorificar de pé, igreja. E pastor, esse é o meu testemunho sobre a depressão, sobre a ansiedade. A Tramontina foi o que me marcou, porque eu tava prestes a introduzir. Mas tudo que me marcou ficou marcado lá em cima. Aleluia. Entende? E esse é meu testemunho. Vamos terminar esse podcast fazendo uma oração? Vamos? Porque tem jovens aí em casa que precisam ouvir.
como você venceu. Você hoje é um testemunho para alcançar outras vidas através da dor que você tinha. Termina esse podcast chorando com aquilo que o Senhor tocar no teu coração. Jovem, eu queria que você que tá me escutando colocasse a mão no teu coração, pois é o que dói. A ferida tá exposta, Davi. Eu queria que tu colocasse a mão na tua alma. Eu sinto uma presença muito forte aqui. Deus, que não seja Espírito Santo a minha boca, que não seja Espírito Santo a minha oração, mas que seja o seu toque chegando nesse jovem. Ele manda aí a cia. Hoje eu contemplo a vida abraçando, fazendo um carinho no cabelo, sentando na cabeceira da cama e lembrando o valor que esse jovem tem. Já tava tudo programado pro remédio, pra se dopar. Tava tudo programado pra gilete, pra cortar a carne. Ele manda aí a cia. Mas Deus, a depressão não toca mais nesse jovem. A ansiedade não toca mais nesse jovem. Pois esse Golias caiu por terra. A ansiedade caiu por terra. A síndrome do pânico caiu por terra. Pois o leão da tribo de Judá tá rugindo primeiro. Ele manda aí a sé. E tá gritando ainda tem vida aí. Então profetiza perante a dor. Grita perante a alma. Jovem, você não vai parar. Porque Deus está no barco. Aleluia, Pai. Tá sangrando. Mas Deus te abraça. Tá doendo. Mas olha a presença hoje que tá aqui nesse estúdio, tá te visitando agora. Ele manda aí a cia. Deus me trouxe aqui pra gritar. Não vai ter morte. A escassez não vai chegar. Porque eu contemplo a vida te visitando. E pastor, se Jesus é o caminho, por que esse jovem tenta se perder em ruas escuras? Se Jesus é a verdade, por que esse jovem tenta se completar de mentiras que o corte vai sanar as dores? Sim. E se Jesus é a vida, a morte nunca vai ser a maior opção. Fico com a graça, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que podcast incrível, amigo. Foi uma honra, meu pastor. Que testemunho impactante. Recomeçar é um podcast que dá voz para testemunho. E o seu, eu tenho certeza que vai alcançar muitos jovens. Não só jovens, porque a depressão e a ansiedade... Faixa etária pega em todo mundo. Pega em todo mundo. Uma mulher de 64 anos mandou mensagem falando que a depressão tava pegando. Vamos terminar esse podcast com aquela Aquela frase. com a frase. Podcast é recomeçar porque sempre existe um recomeço. Ponta o dedo pra lá. Podcast recomeçar porque sempre existe Um recomeço. recomeço. Forte.